Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Caroline, eu tenho 18 anos, estou no segundo semestre da Faculdade de Psicologia e hoje eu vou bater um papinho com vocês a respeito de tudo que eu passei até agora. Estou muito feliz de ter completado mais uma etapa da minha vida, né, que foi a aprovação da faculdade. E hoje eu vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês, esclarecer algumas dúvidas que possivelmente vocês têm estando no ensino médio ou então já concluiu o ensino médio, está querendo encontrar uma faculdade, acabou encontrando meu vídeo, então seja muito bem-vindo. A primeira coisa que eu gostaria de trazer pra vocês é por que eu escolhi a psicologia, né? Durante o meu período de estudo no ensino médio, eu fiquei rodando em muitos cursos. Eu pensei em medicina, cheguei a pensar em engenharia, mas durante o processo eu tinha um coração ali que pertencia à psicologia, sabe? Então eu sempre soube que seria. Tava tentando me convencer de que não era pra ser, mas no fim foi. E eu escolhi justamente pelo fato desse relacionamento que a gente tem com o ser humano, essa questão de você compreender a mente humana. Eu sempre fui uma pessoa muito sensível ao ser humano, né? Então eu acredito que eu me identifiquei muito com o curso por conta desse aspecto. Sempre achei uma profissão muito linda, uma profissão que realmente traz essa questão da cura, né? Da questão do relacionamento com pessoas. Então, pra mim, é algo que eu tenho muita vontade de trabalhar. Inclusive, eu sou uma menina apaixonada por ciência, por pesquisa, tecnologia, e na psicologia a gente também tem isso, né? Nós temos os trabalhos, projetos de pesquisa, a gente tem artigos que podem ser publicados a respeito da mente humana, a gente tem a neurociência, a gente tem muitas disciplinas legais que são tratadas durante o curso que são voltadas para essa área. Então, juntou duas coisas que eu gostava, eu falei, pronto, vou para esse caminho que eu sei que eu tô no caminho certo. Os meus estudos para entrar na faculdade, eles começaram com um cursinho que eu fiz. Não vou falar o nome do cursinho porque eu não tô sendo patrocinada, né? A gente não fala o nome de cursinho, não. Mas eu fiz um cursinho pra preparatório, né, pro Enem. Eu confesso pra vocês que eu larguei no meio do caminho, porque se tem uma coisa que muito vestibulando vai me entender, é o fato da constância e essa cobrança que a gente tem durante esse período é surreal. Eu confesso a vocês que nos relatos anteriores que eu falei como foi a minha experiência no Enem, que eu passei mal e tudo mais, eu fiquei extremamente nervosa, achei que não ia conseguir, que eu não era capaz. Então, assim, é muita pressão num ano muito difícil. O ano de vestibular é o ano mais difícil, na minha opinião. Porque quando você passou por esse ano, os outros desafios eles estão um pouco mais pequenos. Não que a faculdade não seja desafiadora, mas o período do vestibular eu posso considerar como um dos piores, na minha opinião. E ali foram de estudos bem constantes. Eu tava muito cansada também, então no meio do ano eu acabei dando uma relaxada. O que é uma coisa comum, mas eu não recomendo. Eu recomendo pra vocês, logo que estão no primeiro ano do ensino médio, faz o Enem como treineiro. Você não precisa estudar pra morrer de tanto estudar, mas você vai ali ter o hábito de estudo e uma constância. Você vai estar estudando pra escola, pra poder passar nas disciplinas, aprender o conteúdo, e também já vai estar estudando pro Enem, né, pra poder prestar. Ou também pro vestibular que você for fazer. Às vezes a pessoa não quer utilizar o Enem, vai fazer o vestibular pra faculdade, ou então tentar com bolsa e tudo mais. Fica a critério de vocês, tá? E pra mim tentei entrar na universidade a partir da nota do Enem. Inclusive foi uma nota mediana, na minha opinião. Eu poderia ter tirado uma nota muito melhor se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais. Eu acho que é isso que eu acabei pesando muito em mim. Porque eu sabia que eu tinha potencial pra tirar uma nota bem maior do que eu tirei. Mas graças a Deus eu consegui 60% da bolsa, então é caro, né? Precisou do apoio dos meus pais, eu tive uma rede de apoio ótima, sempre tive, então pude contar com meu pai, pude contar com a minha mãe pra conseguir bancar os meus estudos. E tá sendo uma experiência maravilhosa e eu tô amando tudo isso. Nessas horas que a gente tem que colocar em consideração muitos aspectos para quem quer fazer faculdade, né? A gente leva não só pelo fato de você estar estudando sozinho. Quando você tem alguém para te apoiar, quando você tem alguém ali do seu lado dizendo vai, eu acredito em você, vai dar certo, confia, acredita, dá um gás muito mais forte do que você tá fazendo tudo sozinho, de você só contar com você. Eu admiro muito pessoas que conseguem enfrentar os desafios sozinhos, que vencem essas batalhas, essas muralhas que a vida coloca. Mas eu, como pessoa, não me sinto tão capaz assim, porque eu preciso da minha família ali comigo para fornecer esse apoio, né? E durante esse processo ali eu tive esse apoio maravilhoso e segue, né, acontecendo
desde então, desde a minha aprovação. Uma dica para quem sonha em cursar psicologia, como eu falo, né? Escolhe um cursinho bom e também vê se é isso mesmo que você quer pra sua vida. Eu vou fazer um vídeo também falando um pouquinho, dando alguns conselhos pra vocês, de coisas que eu gostaria de ter aprendido antes de entrar na faculdade. Porque depois que eu entrei, foi tipo, meu Deus, e agora? Eu entrei na faculdade, o que eu vou fazer? Então, eu recomendo que você assista esse vídeo depois, que eu vou postar também. Tô aproveitando o período das férias pra poder criar conteúdo, postar no Instagram, no TikTok. Tô bem ativa nas redes sociais nesse período porque tô 2 meses de férias. Vai ser uns 2 meses de férias pra mim, eu volto em agosto. Então eu vou aproveitar esse tempo que eu tô livre da faculdade sem nenhuma pendência pra colocar tudo em dia aqui e atualizar vocês de tudo. Tô aproveitando pra descansar também, porque ninguém é de ferro. Eu preciso ter esse momento, gente, de poder assistir a minha série, de poder escutar as minhas músicas, de poder ler os meus livros sem peso na consciência de que preciso estudar, tem prova disso, trabalho daquilo. Eu tava precisando desse momento de pausa, esse momento meu mesmo, pra ali renovar minhas energias, pra quando eu voltar pra faculdade eu estar super descansada e com aquele mesmo gás que eu tava no primeiro semestre. E a gente vai voltar pro foco, né? Que é falar sobre as dicas pra quem quer fazer psicologia. Bom, gente, para qualquer faculdade que você for fazer, você vai ter que estudar bastante. Você vai ter que ter o hábito ali de leitura, o hábito de fazer provas, de fazer tudo direitinho pra você conseguir entrar na faculdade. Mas assim, eu recomendo pra vocês descobrirem qual é o melhor método de estudo. Tem gente que usa a técnica Pomodoro, eu utilizei também, foi muito boa, é uma técnica que eu aplico. Tem outras pessoas que falam que é uma técnica ultrapassada e que utilizam outros meios. Tem o uso do flashcards, vocês também podem fazer resumos da aula. Não precisa copiar todo o conteúdo da aula do que o professor está falando, você pode separar por tópicos, porque você infelizmente não vai conseguir aprender tudo que ele está falando ali de vez. É uma questão de você ir estudando aos pouquinhos. Por exemplo, tá estudando matemática, tá aprendendo as fórmulas ali. Você não vai pegar tudo de uma vez só. Você vai por partes, né, do nível de dificuldade. Hoje tem uma dificuldade em equação. Pronto, aí você vai focar ali em equação, vai da base inicial até um estado mais avançado. E outra coisa também é separar por tópicos exatamente do que você vai estudar. Tem uma listinha de conteúdo que você vai estudar. Parece pesado? Parece, mas quando você vai riscando assim, estudei, deixa eu ver, História do Brasil. Você risca ali na disciplina de História. Então já é menos uma pendência pra você estudar. Então aí você já fica ligado, você fica assim pensando, caraca, falta pouquinho pra acabar. Uma hora chega, e aquele pouquinho parece que nunca termina, mas uma hora ele vai acabar e aí você vai se sentir grato porque você conseguiu concluir uma meta. Então assim, sua meta não precisa ser tão grande, mas também não precisa ser tão pequena. Você que define o seu limite, você que define até onde você vai estudar, tá? Até onde você vai e até aonde você quer chegar. Porque também tem isso, tem pessoas que querem estudar para matérias mais pesadas, né, para faculdades mais difíceis, né, como no caso uma que todo mundo praticamente quer fazer, medicina, né, todo mundo já passou pela cabeça pelo menos uma vez medicina ou direito como opção de faculdade, super normal, todo mundo já passou por essa fase, mas precisa estudar. Eu tenho amigos que estão querendo prestar o vestibular para medicina e estão estudando desde o começo do ano, estão estudando desde o ano retrasado. Então, assim, é uma coisa que você estuda bastante pra estar confiante ali na hora da prova, né? Pra você conseguir resolver suas questões tranquilo, fazer uma redação bacana e conseguir a tão sonhada aprovação. Se tem uma coisa que a gente sente quando a gente entra na faculdade, assim, pra realização de um sonho mesmo, é que você fica com aquele estado, tipo, tá, e eu tô realizando meu sonho, mas o que eu vou fazer agora, sabe? Eu tô nesse momento de estar paradinha, de dar um tempinho. Não tô pensando em pós, não tô pensando em nada. Atualmente, pra agregar também no meu currículo e num portfólio futuro, eu entrei numa liga de psicopatologia, que tá sendo importante na minha formação justamente pelo fato de que é uma atividade extracurricular, não era obrigatório, os professores não ficaram no nosso pé pra gente fazer, não valia ponto, não valia nada. Não valia nada nesse sentido de pontuação, mas vale pra mim questão de conhecimento. Por exemplo, eventos e feiras que acontecem, a gente recebe com mais antecedência do que as outras pessoas, então a gente recebe acesso privilegiado a certos tipos de assunto. Então, a psicopatologia é super importante também, de fazer tudo DSM, a gente tem ali Lagoa Rondo, então assim, são várias coisas que a gente acaba aprendendo muito mais aprofundado, né, de forma bem mais aprofundada do que outros alunos, então a gente tá um passo mais à frente, digamos assim. Então, é um processo realmente muito
árduo, é difícil, mas ele vale a pena, sabe? Nosso 1% de cada dia já é o suficiente, na minha opinião. Então, pessoal, se vocês querem fazer psicologia, eu recomendo muito, tá? Pesquisar bastante sobre o curso, pesquisar pra saber direitinho se é isso mesmo que vocês querem, porque uma coisa que é surreal quando você tá fazendo algo que você gosta, que você realmente tá realizado ali, acordar de manhã cedo, estudar até tarde, ou acordar, pegar um ônibus, metrô, se torna um pouquinho mais leve, porque você tá fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você se identifica, tá? Então é isso, essas foram as dicas. E foi o bate-papo que a gente teve, né? Não queria fazer um vídeo muito longo também, porque eu sei que na era que estamos atualmente as pessoas não assistem tantos vídeos longos com tanta frequência como antigamente. Eu também queria ser bem direta e objetiva com vocês. E é isso, um beijinho e até a próxima.